Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Oliveira e este é o canal Learn Code Club. E neste vídeo então nós vamos continuar com o nosso mini tutorial sobre a criação de uma API REST utilizando Java mais Quarkus. Fica comigo então para a continuação dessa tarefa. Muito bem, pessoal. Então, para a gente dar continuidade aqui, no vídeo anterior, o que a gente fez? A gente criou, então, a nossa classe Entity, que é a nossa classe Customer, ok? Depois, nós criamos a nossa classe Customer Repository, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa classe Customer Service dentro do nosso pacote Service, ok? Que vai ser a classe que vai conter então, a interação entre o que vai chegar dos nossos endpoints REST para aquilo que a gente tem que salvar no banco de dados ou buscar no banco de dados. Para isso, nós vamos utilizar novamente o Application Scope, que é uma notação específica para colocar essa classe Customer Service também dentro do contexto do Quarkus ou das classes gerenciadas pelo Quarkus. E aqui nós vamos colocar, então, uma injeção de dependência que basicamente vai injetar a classe Repository que a gente criou, ou Customer Repository, dentro da classe Customer Service, ok? Então, nós temos aqui a anotação @inject, e essa anotação @inject vai fazer o quê? Vai injetar o Customer Repository dentro do Customer Service. Para quê? Para que em todo o escopo da classe Customer Service, a gente possa acessar os métodos que estão dentro do Customer Repository, ok? Agora, a partir disso, o que a gente vai fazer? Vai criar alguns métodos bem específicos, ok? Específicos para salvar informação que a gente vai receber do nosso front-end, ou nesse caso, da nossa API REST, ok? Dos nossos endpoints, e também para buscar informação no banco de dados quando isso se fizer necessário. Para isso, a gente cria, então, dois métodos públicos, ou seja, que possam ser acessados de outras classes. Então, a gente vai criar o primeiro método, que vai retornar uma lista de customers. Fazemos aqui os imports necessários. E aqui a gente vai criar um método chamado findAllCustomers. Ou seja, vamos buscar todos os clientes que nós temos no banco de dados. Como aqui a gente vai retornar uma lista, nós podemos fazer aqui o seguinte. Nós injetamos o Customer Repository, significa que agora, através desta variável, a gente tem, então, ou dessa instanciação, a gente tem, então, acesso a todos os métodos do que está dentro do Customer Repository. Então, nós utilizamos aqui o Customer Repository. Aqui, Customer Repository. Ponto. Find all. Ok? Se a gente simplesmente buscar um find all, o que vai acontecer aqui? Ele vai dar um erro de compilação. Por quê? Deixa eu só colocar um return, porque a gente já vai retornar os dados diretamente. Então, o que acontece aqui? Por que ele vai dar esse erro de compilação? O que ele diz aqui para nós? Olha, o que eu preciso retornar é uma lista de customer, porque foi o que eu criei, na hora que eu criei o meu método, eu defini que o retorno seria uma lista de customer, ok? Aqui no nosso findAll, ele retorna, na verdade, um Panache Query, que é um objeto da nossa dependência do Panache, ok? O Panache tem os seus métodos específicos, então ele retorna dados específicos de dentro da biblioteca. Para a gente retornar uma lista de customer, basta a gente utilizar algo que está dentro também do Panache, ok? Do método findAll, que é um list. Então, a gente simplesmente usa o ponto list e transforma, então, o retorno do findAll numa lista de customers, ok? Depois que a gente fez, então, aqui o retorno da nossa lista, o que a gente vai criar? A gente vai criar um outro método, que é o public. Nesse caso, eu não vou colocar nenhum tipo de retorno, porque eu só quero adicionar
um customer, ok? Então aqui vai ser um public void add customer. O que eu vou inserir aqui dentro? Um novo customer. Esse objeto vai vir de onde? Vai vir do nosso endpoint REST. Agora, aqui dentro, o que eu faço? Eu chamo novamente um customer repository. Faço o quê? Chamo o método persist, que está dentro do meu customer repository. Persist o quê? O método persist, ele salva um objeto dentro do banco de dados. Como é que ele sabe qual objeto ele precisa salvar? Se a gente vier aqui dentro do nosso customer repository, lembra que a gente fez referência ao nosso customer. Então, ele já sabe que quando chamar um customer repository e os métodos utilizados pelo customer repository, nesse caso o persist, ele já sabe que o que ele precisa salvar aqui é um customer. Nesse caso, a gente vai receber aqui dentro dessa variável customer, a gente vai então salvar o que a gente recebeu, que é o customer, ok? Pronto, temos então a nossa classe service desenvolvida, ok? Ela é bem simples. Basicamente, temos um método que busca todos os customers e temos um método que adiciona um customer. Lembrando que para adicionar um customer, a gente vai precisar criar, então, os nossos endpoints que recebem a informação externa à aplicação que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, para isso, nós vamos criar uma nova classe, que vai ser o nosso Customer Controller. Okay? E aqui a gente vai colocar um path específico. Okay? O que é o path? O path é o caminho, a URL, em que a nossa API vai ser chamada. Então, nós vamos subir a nossa aplicação na porta padrão, que é localhost 2.80.80. Depois do 80.80, nós temos que dizer qual URL chama os nossos métodos. Nesse caso, a gente vai dizer que é /API/customer, ok? E depois, aqui dentro, a gente vai fazer o quê? Vai injetar a nossa classe service. Injetamos a nossa classe Customer Service, nós já podemos utilizar os métodos de dentro da Customer Service. Quais métodos existem dentro da Customer Service? O Find All Customers, que a gente criou para poder buscar todos os clientes, e o Add Customer, que a gente criou para inserir novos clientes, ok? Então, a gente vindo aqui na nossa classe Controller, a gente injeta o nosso Customer Service e agora a gente cria os métodos específicos que vão receber a informação das nossas requisições HTTP. Quais requisições? Nós então precisamos de uma requisição GET, ok? Que a gente importa as nossas classes específicas. Então a gente vai fazer uma requisição GET, ok? GET em qual endereço? Na /API/customer. Fazendo um GET no /API/customer, o que ele deve retornar? Ele deve retornar uma lista com todos os clientes que estão salvos no banco de dados. Mas para a gente ter clientes que possam ser retornados, resultados que possam ser retornados, a gente também precisa do quê? De um método POST, que vai fazer o quê? Vai salvar a informação no banco de dados. Depois que a gente salvar a informação, a gente pode buscar ela, ok? Nesse caso, a gente vai utilizar um método POST, ok? Então, a gente vai utilizar /API/customer via GET para buscar informação, afinal de contas, esse é o propósito do método HTTP GET, buscar informações, e vai utilizar o @POST para inserir informações também através deste endereço raiz, que é o API/customer, ok? Nesse caso, a gente utilizou uma anotaçãozinha específica aqui, o @transactional, que serve para quê? O @transactional é uma anotação que vai permitir, então, que a gente faça alterações no banco de dados, que a gente salve informações no banco de dados ou faça edição no banco de dados. Então, é interessante que a gente utilize, então, o transactional, que abre uma transação para modificar o estado do banco de dados. Tanto pode ser adicionado aqui, ok? Como também poderia ser adicionado
Se a gente quiser colocar isso mais a nível interno da aplicação, a gente poderia adicionar aqui dentro do ADD Customer, ok? Dentro não, em cima do ADD Customer, a gente podia colocar, por exemplo, aqui o Transaction, ok? Como eu já tenho aqui no meu controller, eu, nesse exemplo simples, vou deixar como está. Pronto. Tendo esse código aqui, o que vai fazer? Ele vai receber um objeto Customer via método POST, via HTTP, e vai direcionar o que ele recebeu para dentro do método ADD Customer. O ADD Customer, por sua vez, chama o Customer Repository, que faz, então, a ligação com o banco de dados e salva, através do método .persist, ele salva, então, a informação no banco de dados. Tendo isso aqui tudo pronto, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai agora subir a nossa aplicação. Então, a gente vem aqui no terminal. Eu tenho aqui o path da minha aplicação. E eu vou colocar, então, um comando do Maven. Então, tem que estar na pasta raiz da aplicação, ok? Maven Quarkus dev. Ele vai fazer um import, ou seja, das bibliotecas, vai importar as bibliotecas do Maven, que estão dentro do nosso POM.xml. Então, ele está indo lá no Maven e fazendo o download daquilo que ele acha necessário, ou seja, daquilo que está dentro do POM, dessas dependências todas aqui. E pronto, depois que ele fez o download de todas as dependências, ele fez o starting da aplicação e está no nosso localhost 2.8080. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui a minha aplicação Postman. E eu tenho aqui, então, localhost 2.8080/API/customer, ok? Que é o path que a gente criou no nosso endpoint, que está aqui, ou seja, o path é /API/customer. No get, ele vai trazer, então, uma lista com os clientes. Mas o que acontece aqui? Se eu tenho get no caminho certo e faço, então, uma requisição, ele não me traz nada, ele me traz um array vazio, uma lista vazia, ok? Embora ele tenha feito corretamente, então, aqui a requisição, eu recebi um status 200 ok, ele não traz nada. Por quê? Porque, obviamente, a gente não inseriu nada. Então, a gente cria uma requisição post no localhost 2.8080/API/customer, ok? E aí, nós aqui na abinha do body, ok? A gente coloca, então, o raw, e no raw, o tipo de dado que a gente vai enviar é um JSON. Tem alguns dados aqui, você escolhe JSON. Aí, o que acontece? A gente cria, então, um objeto com os atributos que a gente tem lá dentro da nossa classe Customer, ok? Então, se vocês lembram o que a gente fez aqui Customer e disse que o Customer tem esses atributos aqui, ok? Tendo esses atributos aqui, são esses atributos que ele espera para salvar. Se ele espera isso, a gente entrega isso. Como? Colocando aqui via JSON um objeto com as informações. Então, a gente vai criar aqui um novo cliente. O primeiro nome, Thomas, último nome, Shelby, e a idade, eu não sei se o Thomas tinha mesmo essa idade, ok? Mas a gente colocou essa idade para ele e o e-mail dele também está aqui. O que a gente faz agora? Faz uma requisição, envia aqui uma requisição post para esse endereço aqui, API/customer. Na nossa requisição post /API/customer, vai cair aonde? Vai cair no nosso método post, que adiciona, então, um novo cliente.
Ok? Temos aqui um 204. Significa, como a gente está retornando um void, a gente não tem nada para retornar, ele diz no content, mas a princípio já salvou o nosso cliente. Vamos inserir um outro cliente aqui. Inserimos outro cliente e agora um terceiro. Pronto, agora que nós inserimos 3 clientes dentro da nossa aplicação, do nosso banco de dados, o que a gente faz? A gente vem aqui e faz o get na mesma URL raiz, ok? Antes retornou um array vazio e agora ele retorna já um JSON com todos os clientes que foram inseridos através da nossa API REST, ok? Então, basicamente, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente criou uma API REST com 2 endpoints, ou seja, um endpoint GET e um endpoint POST. O endpoint POST, o que ele faz? Ele insere, salva informações no banco de dados. O endpoint GET busca essas informações do banco de dados. Para isso, a gente utilizou a linguagem de programação Java e utilizou o framework Quarkus, ok? Então, basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês nesse breve tutorial é como que a gente utiliza algumas anotações específicas do Quarkus para estar criando uma API REST. Utilizamos, então, aqui a anotação @path, que define o caminho raiz da nossa API, a anotação inject, que injeta informações, injeta os objetos dentro das classes, ou seja, a classe Customer Controller tem injetado dentro dela a Customer Service. Isso significa que em todos os métodos que eu criar dentro da classe Customer Controller, eu posso utilizar então a injeção de dependência do Customer Service para estar utilizando os métodos criados dentro do Customer Service, ok? Depois, dentro do Customer Service em si, a gente também fez a mesma coisa, injetou o Customer Repository. Por quê? Porque o Customer Repository é a classe que nós criamos justamente para ter essa interação com o banco de dados, que vai lá e busca informações através do Find All e também que salva informações através do Persist, ok? Para isso, a gente teve que, então, criar a nossa classe repository aqui, utilizando o application scoped, ou seja, dizendo que essa classe customer repository faz parte do escopo das classes que o Quarkus, enquanto framework, vai precisar gerenciar. E implementou o Panache repository, que dentro dele nós temos, então, vários métodos que nos permitem justamente salvar informação, deletar informação e encontrar informações. Pode ser pelo ID, pode ser todas as informações. Então, tem vários métodos aqui que nos permitem interagir com o banco de dados, ok? Como a gente já tem isso nas nossas bibliotecas, a gente não precisou implementar nada desse código aqui, esse código já está implementado. Então, nós só precisamos, a única coisa que a gente precisou fazer foi criar nossa classe Customer Repository e implementar o Panache Repository, e ele já traz tudo isso para nós aqui, para nós utilizarmos dentro do nosso service. Eu espero que esse breve tutorial em 2 vídeos tenha sido suficiente para você, então, estar entendendo e compreendendo o princípio de como a gente consegue criar uma API REST, nesse caso bem simples, com o Quarkus Framework. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o linkzinho para a parte 1, ou seja, para a primeira parte onde nós começamos a criar essa aplicação. Ok, pessoal? Então, se esse conteúdo foi útil para vocês, se vocês gostaram disso e acham que pode ser útil também para outras pessoas, considerem então compartilhar esse conteúdo. E se vocês não são inscritos no canal e acham que esse conteúdo é um conteúdo interessante para vocês, também então peço para vocês considerarem a inscrição no canal para estar ajudando a gente a manter o conteúdo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.